Não é de hoje que o cinema flerta com a literatura para contar histórias na tela grande. Algumas dessas adaptações são fiéis e outras nem tanto, mas a gente deve ter em mente que, às vezes, nem tudo que funciona num livro vai necessariamente funcionar da mesma forma numa versão cinematográfica. E esse é o objetivo da série Filmes para Ler: desmistificar um pouco essa questão de livro versus filme. E para começar, eu trago aquela que é considerada uma das melhores adaptações de uma obra de Stephen King, o filme Conta Comigo, que adapta o conto O Corpo, publicado em 1982. Eu sou Diego Cardoso e esse é o Cultura e Ação. Em 1982, Stephen King estava publicando o seu segundo livro de contos. As Quatro Estações reúne 4 contos que priorizam o drama ao terror, ao sobrenatural, temas muito comuns em outras obras do autor. Desses 4 contos presentes no livro As Quatro Estações, 3 deles foram adaptados para o cinema. Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank se tornou o filme Um Sonho de Liberdade. Aluno Inteligente foi adaptado para o filme O Aprendiz. E por fim, O Corpo foi adaptado para o filme Conta Comigo, de Rob Reiner, em 1986. Conta Comigo é um grande sucesso dos anos 80 e faz parte daquela que é considerada a fase clássica da Sessão da Tarde. Aqueles filmes que repetiam muito durante o final dos anos 80 e início dos anos 90. O filme ele é uma adaptação do conto Outono da Inocência, O Corpo, que é o terceiro conto presente na coletânea As Quatro Estações, e conta a história de 4 amigos com sede de aventura. São eles Gordy, Ted, Chris e Vern. A história tem início quando Vern escuta por acaso uma conversa do irmão dele falando sobre a localização do corpo de um menino desaparecido na região. Então ele decide contar essa história para os outros 3 amigos dele e eles embarcam numa aventura para um longo caminho para tentar encontrar esse corpo e quem sabe se tornarem heróis na cidade. Só que o que era para ser uma aventura entre amigos acaba se tornando uma jornada de autodescoberta que vai mudar a vida de cada um deles para sempre. O Corpo é um conto dividido em 34 capítulos, todo narrado na primeira pessoa, sob o ponto de vista de Gordy, que é um escritor que decide contar uma história de uma aventura que ele viveu aos 12 anos de idade em 1960. A história é uma jornada de autodescoberta que trata de temas como amizade, lealdade, sentimento de perda, e uma coisa que me chamou a atenção é que um elemento muito comum em todas as obras de Stephen King também se faz presente aqui em O Corpo, que é o medo. Só que aqui, o medo ele não é tratado da mesma forma que num livro de suspense sobrenatural. Ele é tratado de uma forma muito mais real, diluída de uma forma cotidiana, que é aquele medo do desconhecido, o medo do amadurecimento, o medo das incertezas sobre o futuro. O Corpo é o trabalho mais pessoal do Stephen King. O Gordy, ele funciona como uma espécie de alter ego dele, vivenciando histórias que o Stephen King viveu de verdade durante a adolescência. O primeiro contato com a morte, quando ele encontrou um corpo na floresta quando caminhava com um amigo, ou aquela situação constrangedora dos sanguessugas, também foram situações vivenciadas pelo Stephen King durante a adolescência. E a impressão que você tem lendo esse conto depois de ter visto o filme é ver cada cena exatamente descrita aqui no conto, porque eles aproveitaram passagens inteiras, diálogos completos da obra diretamente para o filme. Hoje em dia é uma coisa um pouco rara, né? Nem todas as adaptações conseguem seguir isso exatamente à risca, salvo algumas exceções. Então, passagens como, por exemplo, aquela passagem do trem, o apito do trem rasgou de repente o ar em 1000 pedaços, como um sopro alto, longo, destroçando todos os seus sonhos e as coisas que você viu em filmes e revistas em quadrinhos. Originalmente, o filme recebeu o mesmo título do conto do Stephen King, O Corpo, mas na finalização, o diretor Rob Reiner decidiu trocar o título do filme pelo título da canção tema do filme, Stand By Me. O roteiro, escrito por Reynold Gideon e Bruce Evans, consegue captar com certa perfeição as lições de vida que Stephen King trouxe no conto. Aliás, as diferenças entre o conto e o livro são, em grande maioria, pequenas, pouco significativas, como, por exemplo, a mudança da localização da cidade de Castle Rock, que no conto fica localizado no Maine, enquanto no filme foi transferida para o Oregon, por questões climáticas, segundo o diretor. Há também uma pequena diferença entre o ano em que a história se passa. No conto, a história se passa em 1960, enquanto no filme estamos em 1959.
Talvez a diferença mais significativa entre o conto e o filme esteja na relação que o Gordy tinha com o irmão dele morto, o Danny. No filme a gente observa que o Gordy e o Danny têm uma relação carinhosa, próxima, mas no conto, Gordy guarda muito rancor do irmão, porque ele recebia sempre muito mais atenção dos pais do que ele. Ele praticamente era o filho ignorado, enquanto Danny era o filho perfeito. A gente consegue observar um pouco disso até no filme, numa cena em especial em que o Gordy está na mesa com o irmão e ele é ignorado, mas a finalização da cena é um pouco diferente da que está presente no livro. Dad, can I have the potatoes? That's what I hear, son. Are you gonna see Jane after the game? I think she's a lovely girl. Dad, please have the potatoes. Dorothy, don't talk to the boy about girls. Dad. You shouldn't be thinking about girls. This is the biggest game of his life. O filme também traz alguns acréscimos de cenas, principalmente para a gangue do Ace, porque no conto eles quase não têm participação. Então, cenas como, por exemplo, aquela em que o Gordy tem o boné roubado pelo Ace, ou aquela cena em que eles pegam um taco de beisebol e batem em várias caixas de correio, não existem no conto. Foram acréscimos para aumentar o tempo em tela da gangue do Ace. Os momentos finais do filme também são ligeiramente diferentes do conto. Existem alguns acréscimos em relação às atitudes dos meninos e um redirecionamento da ação toda para o Gordy, diferente da forma como acontece no conto. Os destinos dos personagens, os destinos fatais dos personagens desse grupo de amigos, também é contado no conto em um dos capítulos. Só que no filme a gente só sabe sobre o destino de um deles, que eu não vou contar quem é, em respeito a vocês que não viram o filme. Então, mas basicamente, o que acontece com esse personagem no filme é a mesma coisa que vai acontecer com ele no conto. A diferença é que a gente também sabe o que aconteceu com cada um dos outros personagens. Uma curiosidade sobre o final do filme é que a frase que finaliza o livro do Gordy também foi extraída do conto do Stephen King, mas de um ponto diferente do conto, do final do 11º capítulo. Nunca mais tive amigos como os que eu tinha aos 12 anos. Meu Deus, e você? E, ao som de Stand By Me, sobem os créditos finais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um curtir e também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.